Ah, tem uma coisa básica que eu acho que deve sempre estar na mente da gente quando a gente vai estudar coisas sobre o psiquismo. Assim, essas abordagens didáticas que ajudam a compreender como é que funciona o psiquismo. É claro que tem 50 tópicos importantes pelos quais tu pode entrar no assunto, né? Mas eu quero dizer que tem algo fundamental, uma compreensão básica que deve ficar de referência quando tu vai estudar qualquer um desses 50 tópicos, qualquer tópico que tu quer estudar. A ideia que eu me refiro é uma compreensão assim de que de como é que começam as coisas no sentido mais amplo, mais genérico, portanto aparentemente mais superficial, mas que também dá o norte assim das coisas que a gente vai estudar sempre em psicanálise. É começar por uma noção assim, ó, uma noção evolutiva do aparelho psíquico. A gente nasce, tá? Eu estou representando aqui por um N de nascimento, tá? Bem em cima do quadro. Então, para representar como se fosse assim o nascimento, a gente nasce e a gente percorre uma série de vivências emocionais, né? E vai aprendendo a pensar, vai sentindo, pensando, e conforme a gente vai observando as coisas que vive, a gente vai juntando as observações e vai formando conceitos sobre as coisas, sobre a vida, né? Quando a gente reúne vários conceitos que a gente vai formando, então dá uma teoria. Esse é o modelo científico, né? Observação, estabelecimento de padrões do material observado, que gera então conceitos. E a reunião de vários conceitos afins forma uma estrutura maior, que é uma teoria a respeito de alguma coisa. Tá? Então isso ocorre na vida cotidiana, pessoal, não é só quando vai estudar alguma coisa. A gente nasce e vai observando, formando conceitos e teorias. E isso tudo fica inconsciente. E vai formar um fundamento a partir do qual tu vai viver a tua vida. E tu não te dá conta de quais são essas teorias que tu forma, como é que tu monta, da onde que tu tira, conclusões que tu chega e como elas te influenciam. Tu não saca isso daí, isso vai se formando de um modo inconsciente. Tá? Elas ficam, se tu quiser pensar num sentido topográfico, elas ficam num lugar chamado inconsciente, mas também outro modo de organizar o pensamento, sem excluir esse, é dizer assim, elas ficam de um modo inconsciente. Ou seja, não é que elas são desorganizadas, não é que tudo no inconsciente seja desorganizado, tem altas organizações, mas tu não tem consciência delas. Então as coisas funcionam direitinho, levam direitinho aos seus objetivos, né? E tu não tem consciência que aquilo está acontecendo. É como se fosse um mundo consciente, com todos os aparatos que nós temos, só que tu não tem consciência dele. E ele é um sistema bem organizado. Tá? Bom, mas o que eu quero mostrar então é assim, ó, a gente nasce, e quando a gente nasce, começa uma vivência que a gente pode chamar genericamente de angústia. Tá? Eu sinto angústia. Eu quero dizer com angústia a mesma coisa que as pessoas chamam de ansiedade. Os nomes, para mim, não têm diferença. Mas eu sei, isso foi um problema de tradução. Como recalcamento e repressão também. É um problema de tradução só, é o mesmo fenômeno. Tá? Uns chamam de recalcamento, outros chamam de repressão. O que interessa é saber qual é o fenômeno. Então, a angústia é tu sentir, o que eu posso dizer? Afeto, é tu sentir, quase que dá para dizer sentimentos. Tecnicamente não é adequado. Depois a gente vê por quê, seguidinho. Mas digamos assim, eu sinto afetos, eu sinto intensidades, eu sinto uma coisa, e eu não sei ligar aquilo que eu sinto a nenhuma ideia, a um objeto, a uma imagem. Eu sinto fome, entre aspas, porque eu não sei o que é fome, e nem com o que eu enfrento a fome. Eu tenho sensações
né? Essa palavra que a gente usa muito, ela é usada exatamente nesse sentido, embora seja um pouco errado o uso. Porque sensações deveria ser usado só porque é físico, né? Mas a gente guarda isso de herança do tempo que nasceu e a gente diz para tudo assim, ó, eu tenho a sensação de que tu não gosta de mim. Mas como que tu vai ter a sensação de que eu não gosto de ti? Aonde? No dedo? Nas costas? Te deu essa sensação? Não, não é uma sensação, é uma ideia. Mas quando as coisas não estão definidas, a gente chama ela de sensação, porque não está organizado. É muito inicial, é muito, ainda diz não estruturado, né? Que é o que o Freud quis dizer com a ideia do isso. Isso é um pronome indefinido. Então isso é uma dimensão em que tu sente coisas, mas tu não tem palavras para elas. E elas nem aparecem no teu pensamento, esse que tu te dá conta que tu está pensando uma coisa. É complicadinho isso. Tu tem que imaginar assim, ó, que tu pensa coisas que tu não tem consciência que tu pensa. E não adianta tu dizer, não, mas ontem eu pensei, eu não pensei nisso. É isso mesmo, é que eu estou falando daquilo que tu não pensou e, no entanto, existe como um pensamento dentro de ti. E é uma forma inconsciente, isso que quer dizer a palavra inconsciente, é não consciente mesmo. Tu não pega a coisa diretamente nunca. Tu só pega quando ela consegue passar de um certo limite e aparecer, mas aí ela já aparece já transformada, ligada a alguma coisa que é indireta, que não é original. Que nem o sonho. Sonhando, dormindo e falando acordado é tudo a mesma coisa. Porque tu está tendo pensamentos que tu não tem consciência e eles vêm à tona numa historinha que é a parte publicável do que está ocorrendo dentro de ti. Isso é o sonho que tu lembra, é a parte publicável de pensamentos que tu tiveste quando estava dormindo. E quando tu está acordado, é a mesma coisa. O que tu pensa é só a parte publicável dos pensamentos que estão ocorrendo dentro de ti. Aqueles lá originais, diante deles tu pode sentir angústia, mas tu não tem a ligação ainda deles com alguma coisa dessas que tu pensa no consciente. Tá? Bom, eu não pretendo que vocês entendam tudo isso perfeitamente, porque eu não conheço a experiência de cada um a respeito desses temas, e isso vai se desenvolvendo no processo, né? A gente vai captando. Então, quando eu nasço, a pessoa nasce, ela sente angústia. É, assim, o mais básico sentimento. É um sentimento que não está associado a ideia nenhuma. Por isso, rigorosamente, não merece o nome de sentimento. Se deve chamar de afeto. Os afetos soltos na consciência causam angústia. A angústia é a presença dos afetos na consciência, soltos, ou seja, sem palavras, imagens. Afeto solto na consciência, angústia. Liguei o afeto a alguma imagem, a alguma ideia, agora eu tenho sentimento. Né? O meu professor de português, o Fogaça, em 1979, acho que foi o último ano que ele foi professor de português no IPV, um cursinho. Né? Vocês não fizeram o IPV? Não, né? Foi em 1979. Eu nasci, não rolou. Óbvio, não rolou, né? Não dava para ser, né? Tu era um isso, né? É isso aí. Ó, isso aí, concordou. Ele brincava, ele dava aula sexta-feira de noite, ele brincava, assim, chegava brincando com as gurias do cursinho, né? E aí, gurias, como é que estão hoje à noite, sexta-feira, e aí, como é que tá? Aí começava as brincadeiras que eles fazem, né? Então ele brincava com a ideia de que sexta-feira as gurias sentiam uma certa, eu acho que ele não usava essa palavra, uma certa angústia, uma vontade de fazer alguma coisa, não sabia o que era, o que elas queriam fazer, né? Então, e aquilo depois anos me veio como um modelo, né, para falar disso, né? Então a pessoa sente vontade de uma coisa e não sabe o que é. Quando ela ligar, então esse estado é um estado que ela vai sentir angústia, tá? Quando ela ligar com alguma coisa que ela quer fazer, aí ela passa a ter um sentimento. Não, eu estou com saudades de alguém. Não, eu estou alegre.
né? Não, eu estou excitada. Tudo isso vai dar uma qualificação. Porque se eu ligar alguma coisa que eu quero fazer, ou que eu sinto em relação a algo ou alguém, então aí aquele estado de simplesmente um afeto solto, se ligando a uma imagem, ele vira um sentimento de alguma coisa. Esses que nós falamos, os sentimentos, tá? E a angústia, ela fica reservada para uma referência àquilo que tu sente, mas não sabe o que é. E por que não sabe? Porque não está ligado a uma imagem. Entendeu? Então ela existe lá no inconsciente, onde não tem uma ligação com a imagem, e se for subindo para a consciência, ela vai se ligar a alguma coisa, e aí então tu passa a ter um sentimento e uma ideia, né? A saudade é o sentimento, e a ideia é fazer isso ou fazer aquilo, por exemplo, tá? Então quando a gente nasce, a gente sente angústia. O que faz o aparelho psíquico, que nem existe ainda, quando nasceu e está sentindo angústia? Ele vai tendo experiências com as pessoas que atendem, né? E vai formando imagens dessas experiências, pensamentos, né? Sensações, conceitos, vai ligando as sensações de fome, de sono, de vontade de fazer cocô, vai ligando as ideias e vai organizando um mundo de referências, tá? Como eu disse, eu estou falando bem genericamente de propósito, que é para vocês manterem uma ideia genérica da coisa e depois entenderem que é a partir dessa ideia genérica que a gente entra em detalhes no estudo do psiquismo. É a partir dessa ideia genérica. Então, se a gente vai para a faculdade, depois vai fazer um curso de formação e ninguém para falar disso, tu aprende um monte de coisas em partes e não pega o sentido disso tudo, o espírito da coisa. E quando tu vai atender uma pessoa, tu tem que entender em que ponto do processo ela está, onde é que parou, o que não se desenvolveu. Então tu tem que ter uma noção de conjunto, entendeu? A clínica geral. Não adianta tu estudar os quadros assim e não ter noção de como é que as coisas se encaixam. Isso é fundamental. Então, a pessoa sente angústia e ela vai organizando caminhos para aplacar a angústia. Essa é a ideia central. Caminhos para aplacar a angústia, tá? Quais são esses caminhos? O melhor caminho para aplacar a angústia é ser neurótico. Todo mundo agora vai querer ser, né? E antes vocês falavam mal, não é? Não queriam, achavam que ia ser normal. Não vão ser nunca normais. Não existe. O melhor caminho é tu ser neurótico. Mas se tu não conseguir ser neurótico, então tu vai ser... Daqui em diante só cai. É só descer. Vai ser perverso, né? Se tu não conseguir ser perverso, tu vai ser... Aqui varia a posição da coisa, mas tu pode chamar assim de narcisismo, narcisista. Narcisista não psicótico. Narcisista não psicótico. Tu é narcisista, mas tu não é louco. Porque todo louco é narcisista. Mas nem todo narcisista é louco. Nem todo narcisista é louco. Entendeu? Psicótico é narcisista dá com pau. Tanto é que montou um mundo próprio, entendeu? E se tornou independente e criou outro código, né? Então toda pessoa que tem um mundo muito próprio, uma linguagem muito própria, ninguém entende ela é assim um mundo à parte, né? Esse papo é um papo de louco. Tá? Tu me fala uma coisa, eu não entendi, segunda não entendi, terceira não entendi, ou eu sou louco ou tu é louco. Os dois, entendeu? Não digo que os dois sejam loucos, porque se os dois forem loucos, ninguém vai ter dúvida nenhuma, e nem dá bola pro que o outro fala, né? Mas cuidado, que a gente é louco no dia a dia também, né? Porque quantas vezes a gente conversa com outras pessoas sem dar bola pro que elas estão dizendo?
Elas falam uma coisa delas, eles dizem, ah, pois é, comigo, e aí passa a falar de si e não fala do outro, né? Isso é um clima narcisista, naquele momento, não psicótico. Tá? Duas amigas conversando, cada uma intercala o que vai falar, mas as duas sempre falam cada uma de si. Entendeu? Não entra na conversa do outro. Lembraram alguma pessoa, não é? Pessoa distante. Lembrada nessa hora por uma certa conveniência, né? Então, depois, descendo mais, né, do narcisismo não psicótico, nós temos o funcionamento border, que é um meio termo entre ser louco e ser neurótico. Tá? É um meio termo. Não é uma fronteira, como muitas vezes se diz. É um lugar, um território onde a pessoa reside. Não é uma passagem de uma coisa para outra. É um lugar fixo, permanente que a pessoa reside. O neurótico mora numa casa, num território, o border mora em outro território que fica na divisa, mas não é a divisa, é um território. Ele tem espaço e vive lá dentro. Ele não está indo para lá, indo para cá, não, ele fica ali sempre. Ele está sempre meio para cá e meio para lá, mas esse é o lugar de vida dele. Tá? E depois, mais abaixo, naturalmente, nós temos então a psicose. Eu posso chamar, só para ser coerente com a nomenclatura que me ocorreu aqui, eu posso chamar de narcisismo. Será que eu não. Narcisismo. Ah, faltou sílaba aqui. Narcisismo psicótico. Que é a mesma coisa que dizer psicose. Tá? A psicose e narcisismo psicótico quer dizer a mesma coisa. A pessoa é louca, tá? E por isso é narcisista. Tá? E descendo mais, nós temos o funcionamento autista. Tudo isso são grandes grupos com variações e combinações. Tá? O inconsciente, ou seja, a mente humana, por excelência, é um conjunto matemático de combinações com infinitos elementos. Que nem o mundo é infinito. A infinitude que existe no mundo existe dentro do mundo dentro. O mundo de fora e o mundo dentro há uma correspondência fantástica. Né? Nós temos também na nossa mente pouca coisa sólida e muito espaço vazio que é ocupado a todo tempo pelas combinações e raios solares, não sei o que escapam de um assunto e ficam andando, se misturam com outro e formam pensamentos passageiros que depois mudam e a gente não é fixo e não é parado nunca. Embora a gente procure sempre inventar que a gente é estável, né, que é sempre igual, que é para a gente ter a sensação de ter uma identidade. É fundamental. Mas é fundamental também que tu saiba que não, no fundo não é assim, que as coisas estão sempre se mexendo, né? É para tu não ficar apavorado com as mudanças que ocorrem dentro de ti. Bom, então, eu coloquei aqui, não sei se está faltando alguma coisa. Hoje em dia se usa também muito falar das patologias do vazio, que talvez se coloque um pouquinho acima do autista, né? As patologias do vazio, né? As situações mentais em que a pessoa tem pouco psiquismo. Pode falar. Uma dúvida, eu fiquei na dúvida quando tu colocou o narcisista não psicótico acima do border, assim, eu sei lá, eu tinha ideia de que seria inverso aqueles dois, qual o critério, assim, para entender que tu fez aquela sequência específica nesses dois? Nesse ponto aqui, quando eu fui escrever, eu comentei que não é muito estanque essa, né? Até porque, como nós não somos nada puro, né? Sim. Então sempre os quadros vão se apresentar como se fosse uma bola e a mente fosse algo dentro de uma bola, não um círculo, que o círculo é chato. É uma bola tridimensional. Dentro está tudo sempre se mexendo e se cruzando, né? Então aqui me ocorreu colocar o narcisista não psicótico para salientar
o funcionamento narcisista, que é bastante comum, em que a pessoa não é louco nem border. Ela está mais perto do neurótico, né? E ela também não precisa ser perversa. E o perverso também eu posso colocar abaixo do narcisista não psicótico, mas aí não vai ter muito sentido eu colocar abaixo ou acima. Eu teria que dizer que é uma região, e a tua pergunta é excelente para mostrar essa dinâmica. É uma região que existe desde o neurótico para baixo e desde o psicótico para cima, tá? Por exemplo, se tu me perguntasse assim, mas o narcisista não psicótico, ele não tem alguma coisa de louco? Tem. Porque sempre que tu te afasta muito da realidade, né, tu é meio louco. Mas varia o grau que tu vai ser de louco, depende de quanto tu te afasta da realidade. O nosso lado narcisista, ele nos afasta da realidade, porque nos afasta dos outros e das percepções da realidade fora de nós, para se centrar em mim mesmo, no que eu penso. Então isso é ser louco. Mas como não tem psicose, então ele tem traços da loucura, que é o narcisismo, mas sem os sintomas psicóticos. Então ele está numa região acima, né? Então essa região toda ela é border. E não tem como, né, tu discriminar, como é que eu posso dizer, definidamente isso aí. Não tem como. Em cada pessoa tu vai ver que se tu encontrar nela traços narcisistas não psicóticos, que é bastante comum, todos nós temos, tu vai ter, uma hora tu vai descrever o lado narcisista não psicótico da pessoa. Mas tu vai ver que isso traz consequências em certos momentos dela ficar fora da realidade. Mas é por um momento, daqui a pouquinho ela volta. Porque ela tem uma turma, tu deixa disso, né, que são os aspectos neuróticos, que fecham e seguram as partes loucas e contêm e não deixam a coisa se desenvolver. Então o que é um neurótico? É um cara cheio de tudo que é loucura que existe, mas que tem um sistema que controla isso, mantém baixo o nível, né? Tem sempre um antitérmico, um anti não sei o que funciona de um modo que aquilo não se prolifera. Está tudo congelado, os bichinhos não crescem. Entendeu? Então os bichinhos a minhoca da loucura está sempre, é que nem as bactérias, tudo está aí, mas nós temos o sistema imunológico. Então o sistema imunológico é a repressão, o desenvolvimento do eu, o ego, né, com uma série de funções que organizam, né, para não aumentar a entropia, a desorganização do sistema, né? Todo sistema, a física fala, todo sistema tende à desorganização. Todo sistema tende a ir para o caos, né? Tudo que é organização tende a se desorganizar. Tudo tende a virar pó. Mas é um ciclo, porque alguma coisa organiza. E depois, se não cuidar, desorganiza. A neurose é a mesma coisa. Tu tem sempre fazendo manutenção nas tuas neuroses, senão elas viram psicose. Né? Se tu não tiver o contato com outra pessoa que corrige as tuas distorções, tu vai ficando louco, daqui a pouco tu pensa que o que tu pensa é. Né? Não tem ninguém para se opor a ti. Então por isso que as pessoas procuram conflito, briga com os outros, que é para alguém baixar o carro delas, né? Parar o carro delas, baixar a bola. Porque senão, se tu fica sozinho e não tem alguém que te baixa a bola, tu vai pirando. Fiquei pensando na criança quando ela se revolta, alguma coisa assim, que vem a mãe e o pai como tem. Isso, claro, exatamente, isso aí. Né? Conta pro teu pai e pra tua mãe depois que tu entendeu o que eles fizeram. É um presente que tu vai dar pra eles. Para de encher o saco deles, né? Tá bem, meu, obrigado. A gente só se lembra de fazer isso na formatura, né? Obrigado pro meu pai que ele me deu duro, por causa disso que eu consegui fazer as coisas. No dia a dia ele era um diabo pra ti. Brincadeira. Formatura é aquilo. Então esses modos de funcionar, neurótico, perverso, psicótico, são esses modos de funcionar que a gente estuda na patologia, eles podem ser patológicos, mas não tem melhor que isso. São o jeito de ser que a gente estrutura
a partir da angústia inicial. Eu senti angústia e vou estruturar uma defesa contra isso. Então, a grande defesa do aparelho psíquico é criar uma estrutura para se organizar. Então, cada pessoa, de acordo com as suas vivências, com a sua mãe, com o seu pai, com o próprio que surge, o modo que surge dentro da pessoa, que não é o pai e a mãe, mas é a casualidade de que eu uso determinados mecanismos quando sou pequenininho e eu me fixo neles porque eu usei, foram os primeiros que eu usei. Não tem a ver só com o pai e com a mãe, tá? Tem a ver com a casualidade de que eu usei aqueles e me acostumei, né? A gente é assim, tu vai no salão de beleza e te acostuma com a pessoa que te atende. Depois, quem é que diz que tu vai mudar? Né? Quando tu vai mudar, tu passa uma angústia, meu mundo vai cair. A Maísa deve ter feito aquela canção por causa disso. Ela ia no cabeleireiro, precisou mudar. E aí não deu certo, ela disse, o meu mundo caiu. Né? O pessoal acha que o mundo vai cair por causa que trocou de cabeleireiro. Tá? E não é brincadeira, tá? Eu só estou brincando, mas não é brincadeira. É enlouquecedor. Né? Se o teu cabelo não ficar como tu gosta, tu tá acabado. Né? Então imagina a estrutura toda da vida. Então o que acontece é que a gente nasce e vai estruturando um jeito de viver. E esse jeito de viver se chama esses nomes aí. Esses nomes são nomes que dados para cada jeito de viver. Entendeu? Então foi observado, a psicanálise, o Freud, ele observou o jeito das pessoas agirem, deu nome para isso, depois viu que umas coisas podiam ser agrupadas e formar um conjunto e uma ideia assim de um jeito de funcionar e deu o nome dos quadros para isso aí. Dá para entender assim? Tá? Não tem escapatória. Agora a boa notícia. Ninguém precisa ser, do ponto de vista do aparelho psíquico, uma pessoa com poucas posses, que só vai ser neurótico, que só vai ser perverso. Não, todo mundo pode ter tudo. E todo mundo é tudo. O tempo todo, graças a Deus, misturado. Quando separa, ou quando uma parte se exacerba, o sistema entra em colapso. Tá bem assim? Então tá. Então essa ideia é a mais fundamental, a meu ver, porque ela ajuda a entender, né, que a gente nasce e se estrutura de algum jeito desses que são típicos da nomenclatura, né, psicanalítica, e que não tem escapatória, porque é um jeito de abordar a realidade. Tá? Não estamos aqui entrando em nada sobre o modo específico e o processo, né? É uma ideia bem ampla para entender o conjunto mais amplo da coisa. Agora, para tu estudar como é que essas coisas se desenvolvem, tu tem vários ângulos, vários pontos de vista para estudar. Tu pode estudar, a que eu me refiro? Eu me refiro a estudar como se desenvolve este aparelho de capturar angústia. O aparelho psíquico é um aparelho, é um conjunto de funções para capturar angústia. Eu vou ligar, porque eu estou sentindo muito calor. Porque acho que tem que vir pertinho. Ah, é? Tu tá angustiado, João. Alguém tem um aparelho de dar pancada? Um comentário desagradável? É isso que dá, a gente dá intimidade para a pessoa. Deu intimidade para a pessoa dar rolo. Dá rolo. Né? Tu chega e diz para uma pessoa, eu te amo. Pronto. Ela tomou conta de ti. Ela pensa então que tu é dela, né? Porque se ela te ama, então tu é um objeto dela e tu tem que corresponder ao que ela quer. E a gente sabe que a gente não corresponde. E a gente também espera que o outro corresponda e ninguém corresponde, né? Não vamos falar disso. Vamos falar de coisas até piores, mas que não sejam essas. Então eu estava dizendo assim, que o aparelho psíquico é a estrutura que tu cria para lidar com as angústias.
para capturar elas e fazer com que elas se transformem. Porque quando tu dá uma organização, uma explicação, um rumo, quando tu pega uma coisa que está te incomodando e organiza um sistema para lidar com ela, então tu te acalma. Tu adquire um certo controle sobre o que se passa dentro de ti e sobre a realidade externa. Sempre precário, ilusório, mas é tudo que temos, né? Então, para estudar o desenvolvimento do aparelho psíquico, nós podemos fazer por vários ângulos, olhando algumas coisas assim por aqui, outras coisas por lá. Cada um dos ângulos é um tópico, é um modo de entrar no aparelho. Nenhuma delas é melhor que a outra, nenhuma é melhor que o outro. Eles são complementares, né? Então, um dos ângulos mais usados, mais fundamentais, é compreender. Tem dois que são muito usados. É compreender assim a evolução da libido. Tá? Outro ângulo é compreender. Então, isso são ângulos de estudo do desenvolvimento do aparelho psíquico. Estudo do aparelho psíquico. Mas, em que sentido? O desenvolvimento. Para compreender como é que ele se desenvolve. Tu pode abordar esse tema por vários ângulos. Um seria a evolução da libido. Outro seria a evolução do eu. Tá? Antigamente conhecido como ego. Ego foi uma má tradução. Assim como instinto, em vez de pulsão, onde tem instinto, né? Tá mal traduzido, né? Mil problemas que tem assim de tradução. Mas esse é importante, é só destacar, né? Porque o pessoal que pela primeira vez não funcionou nada do ar, né? O pessoal, alguma coisa eu estou fazendo errado aqui, sabe alguma coisa? Dá uma olhadinha. Eu acho que tem que botar mais para baixo. Ah, está muito alta a temperatura. Aí não vai funcionar. Né? Tem que botar 21. Bom. Está para esquentar? Ah, então tá. Então eu dizia assim, né? Que quem traduziu a obra do Freud pela primeira vez para o português foram os psicanalistas que se sentiam donos do mundo na década de 60, mais tardar 70, aqui no Brasil. Então eles traduziram, eles não tinham lá tanto conhecimento para fazer uma tradução fantástica, eram psicanalistas, não eram tradutores, né? E eles traduziram com termos que complicaram. E o Freud não era de complicar, ele era de usar termos simples para ser compreendido. Ele tirava termos das outras áreas, da física, da biologia, né? Impulso, pulsão, deslocamento, repressão, isso é da física, né? Então ele tirava os nomes para facilitar. E os caras traduziram de uma maneira que ficou complicado. Você pensa que eles fizeram isso para poder assim, ter um jogo de poder. Porque quando tu diz coisas que os outros não entendem, então tu fica dono do poder e o pessoal se sente burro e fica dependente, né? Não consegue se desenvolver. Né? Então hoje em dia você usa eu. Né? Se quiser botar em maiúsculo para discriminar que não é o pronome apenas, né? Tem um outro sentido, é isso aí que se faz, tá? Então a evolução, o desenvolvimento do eu. Tá? E outro ângulo pode ser as etapas. Isso aqui, as etapas ou fases que também são etapas da libido, mas que eu não sei nem como separar aqui, para botar um outro nome diferente, porque a gente olha as etapas da libido por dois ângulos diferentes. Um
Eu vou botar aqui o que facilita agora. Tu pode olhar as etapas da libido no sentido de libido autoerótica, narcisista, homossexual, que não tem nada a ver com sexo homossexual, e libido objetal. E por outro lado, tu pode olhar para o desenvolvimento da libido no sentido de etapas que se chamam orais, anais, fálicas, edípicas, que são as que estão aí, ó, nos quadros, e genital, tá? Esses são 4 modos de tu olhar o desenvolvimento do aparelho psíquico, tá? Então eu estou fazendo situando, né? Nós vamos falar sobre o aparelho psíquico. Ele é um troço que começa, uma organização que começa a partir das angústias iniciais, para poder ter um jeito de olhar para a realidade e processar o que vem de dentro e também o que vem de fora, organizando percepções, modos de reagir, que vão ser os mecanismos de defesa, que vão estruturar o funcionamento neurótico, perverso, tá? Com as suas nuances dentro de cada um. Tá? Esse aparelho que se desenvolve, ele pode ser estudado por vários ângulos do desenvolvimento dele. Um é estudar como é que se desenvolve a libido. O outro é como é que se desenvolve o eu, né? E o outro é estudar as fases chamadas de orais, anais, fálicas e não sei o que. Tá? São vários ângulos de abordagem. Muito bem. Querem uma passagenzinha sobre isso aí? Sobre esta parte aqui, ó. Eu vou comentar porque eu acho assim quase um crime citar isso aí como um esqueleto, que é importante para poder ter essa noção, organizar o conhecimento, sem fazer um pequeno comentário. Então, assim, se eu vou estudar a evolução do psiquismo, estudando a evolução da libido é, digamos assim, ficou muito associado com sexo. Não é isso aí. Não é fazer sexo, libido, vontade de transar. Libido é um nome que o Freud deu para o interesse que a gente tem em buscar satisfação. O Freud sacou que sexo não é uma coisa que tem a ver com órgãos genitais. Tem a ver com tudo. E portanto, nesse nível, ele não é ligado à questão de desejo sexual. Ele é ligado ao desejo de satisfação. Então, a mente não faz sexo, ela busca satisfação. Tá? Ela não busca fazer sexo. A mente não tem desejo sexual. Ela tem desejo que tem a ver com aquilo que é objeto da mente. E o pênis e a vagina não são objetos da mente. Tá? São do corpo. Então, tudo que a gente pensa sobre sexo e tal, no fundo é da mente que a gente está falando, porque é dessa parte que se estrutura na mente. Né? A que aparece no corpo, tu não tem como lidar com ela de uma forma pura, sem passar pela mente. É complicado isso. Né? Não é fácil de absorver essa ideia. Mas a filosofia toda já desenvolveu isso. Né? Tu está dentro da tua mente. E é dali que tu toma contato, inclusive, com o teu corpo. Tu não tem relação com o corpo a não ser pela mente. Ninguém chega ao corpo senão pela mente. Se quando eu fizer uma Bíblia eu vou botar essa frase. Ninguém chega ao Pai senão pela mente. Né? Porque tu nem tem noção do que é um pai se não for uma representação na tua mente. Entendeu? Não existe nada fora da mente. Tu tem um mundo inteiro dentro da tua mente e ao mesmo tempo tu está restrito a ela. Tu não pode sair dela. Tu não tem como ver as coisas a não ser a partir da tua própria mente. Né? Então, tudo que tu deseja de satisfação, esse desejo para buscar satisfação se chama de libido. É o chan, a energia da vida, o sentido que tu tem de buscar alguma coisa, né? Que na sua mais profunda
dimensão não tem explicação, que nem as questões de origem do mundo, né? Então, a libido, ela em um primeiro momento se satisfaz de uma maneira autoerótica. Quer dizer assim, não tem objeto. Não tem um objeto que a libido busque, porque tu não tem um aparelho psíquico capaz de representar um objeto. Então tu busca prazer em ti mesmo e sem nenhuma noção de que existe alguma outra coisa e que tu vai te ligar a essa coisa para buscar uma satisfação. Tá? Esse primeiro objeto dessa satisfação seria o seio? Dá para se dizer? Que pergunta interessante, muito interessante. Tu me incomoda lá naquela atividade da Uniriter, vem pra cá, saiu de lá 10 tanto da noite e agora vem pra cá, né? Bem neurótico. Ainda bem. Eu elogio ela. E eu, o que eu sou? Não gostei. Não gostei. Mais intimidade que eu não gostei. Que isso? Então, qual é o primeiro objeto? Se num primeiro momento não tem objeto, então tem que se formar. E ele se forma dos primeiros contatos. E você pensava que era o seio. João Luiz Costa Ribeiro descobriu que não é o seio. Isso depois de bastante experiência. Não quer dizer que é outra parte. Eu cansei do seio por outra parte. Calma aí. A gente nem tinha pensado nisso, mas agora que falou. Vindo de ti, eu tenho certeza que é falso. Então a ideia é a seguinte, ó. O que de fato me interessa como primeiro objeto é a mente de outra pessoa. Ô, João, Seio não tem ouvido. Então quem ouve e atende alguma coisa que a gente demanda é a mente de outra pessoa, mesmo que nem seja capaz de ouvir, porque não é uma questão de sentidos. É a mente mesmo. Se tem uma outra mente que representa que tu precisa, então esta mente te atende, inclusive pelo seio. Então quando a criança chora, ela lança para fora de si, é a primeira abertura do psiquismo, né? A primeira abertura para dentro é fase respiral. Um dia alguém vai descrever a fase respiral. Né? Ela não é uma questão de tempo, ela é uma questão de estado. Eu nasci e abro o espaço que não existia. Eu estava num estado narcisista que eu não precisava nem respirar. Entendeu? Marcas desse problema de ter que aceitar que precisa respirar pode ser encontrado na asma. Então, quando eu abro o espaço dentro, eu passo a ter dentro de mim alguma coisa e essa alguma coisa é vazia. Está precisando de alguma coisa que entre. E quando eu expiro, então eu solto para fora e aí eu lanço uma bandeira, um grito que busca alguma coisa que me dê importância, valor e me ajude. Essa coisa é a mente de outra pessoa. Então, o primeiro objeto, para mim, é a mente. Né? A partir da mente, tu consegue... Né? Até porque durante a gestação já existe a mente do bebê com a mente da mãe, ele escuta a voz, escuta tudo. As coisas estão por aí sendo descobertas dos limites que não se tem claro ainda, né? Que a passagem não é tão estanque assim. Sim. Mano, durante a gestação. No dia que nasceu. Mas tem que ser bem antes do seio. O bebê já tem a psique dele que já está conectada com a da mãe, tanto que ouve, sente os sentimentos da mãe, ouve a mãe, ouve até o pai, né? Enfim, ouve todo mundo. E dá pra se pensar falando nisso, que tem crianças que quando nascem, geralmente nascem chorando e só no aproximar da mãe já se acalma. Se acalma, sim, porque... Não precisa nem colocar no seio ainda. Sim, porque existe uma pré-concepção de que algo vai existir para me ajudar no que eu preciso. Essa pré-concepção, ela é vazia.
de conteúdo. Eu não sei o que é, mas eu sei que existe. Eu estou com a taça na mão, eu não sei o que vão botar na minha taça, mas eu chego no mundo com uma taça na mão e peço alguma coisa. Eu sei que tem alguma coisa, eu não sei o que é. Tanto que o William Eu não Reich, fiz conexões. tanto que o William Reich desenvolveu a fase ocular, né? Que é antes do nascimento, antes do que tu colocaste ali, né? Da primeira respiração. Sim, sim. Ele desenvolveu a fase ocular que é durante a gestação. Isso é uma das formas, das abordagens, né? Que buscam vasculhar o que tem lá antes e tal, Sim. e tal, né? Tanto que ele era discípulo de Freud, né? E acabou desenvolvendo depois essa fase ocular, né? Isso mesmo. E aquelas divergências e Sim. tal, né? Todos esses caras aí que falaram coisas, o Freud gostando ou não gostando, tem algo de verdade, né? E o Freud também tem razão, as razões dele, porque ele buscava um tipo de organização dessas coisas que não sei como dizer, desagregasse, né? E ficasse muito parcial vendo só como um âmbito. Esse é um tema que não é o nosso aqui, né? Então, primeiro nós temos um momento autoerótico em que a necessidade de satisfação se satisfaz assim usando o próprio corpo, sem ter consciência de si mesmo e do outro e da necessidade do outro, tá? Tem uma música que fala disso, né? Quando eu falo isso eu me lembro sempre daquela música, é uma música da puxa, eu nunca vou saber o nome da mulher, mas é sempre aquela que faz parte dos tribalistas. São associações que me levam ao nome dela, que eu sempre esqueço.